pessoal de Cruzeiro, São Paulo, Petrúcia, bom dia Jaime de Curitiba, Cuiabá, Agner, bom dia Brenda lá de São Paulo, e a Flávia de Uberlândia, glória a Deus, Rejane de São Luís dos Montes Belos, Luiz Eduardo Magalhães, irmãos aqui de todo lugar, né? Glória a Deus por isso, Juiz de Fora, Ibirema, da Ibave, grande pastor Silvio Gale, São Paulo, glória a Deus, um abraço para o Ricardo de Goiânia, irmãos amados, gente, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia, né, tão maravilhoso, e hoje especialmente é o dia 18 de março, tá aqui, ó. Então, o tema da nossa live hoje é: deixe o Espírito Santo te guiar. Deixe o Espírito Santo te guiar. Alguém pode começar escrevendo para mim o título da live? Já vamos começar fazendo aqui a nossa primeira escrita da manhã, segunda-feira. Deixe o Espírito Santo te guiar. Eu acho que não há um título, um tema melhor para a gente começar a semana, né? Guiados pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te guiar. Escreve aí para mim, por favor, ok? Pensamento do dia convide Jesus para guiar cada decisão da sua vida. Convide Jesus para guiar cada decisão da sua vida. Aleluia. Isso é maravilhoso, não é? Ó, se você não me segue, já aproveita para clicar aí e me seguir. Aqui embaixo, clica aí e já marca 50 amigos, clica aí nesse aviãozinho, marca aí 50 amigos para que eles também sejam avisados da nossa live de hoje. Lembrando que nós estamos transmitindo a live também pelo o meu canal no YouTube, PR Naor Pedrosa com Z. Aproveita, se você não me segue no YouTube, no meu canal, passa a seguir. Todas as semanas tem palavras novas lá que eu ministro, né? Que estão ali para abençoar a sua vida. E também nós estamos transmitindo pelo TikTok, Naor Pedrosa com Z. Pessoal aí que curte o TikTok, a gente está lá também. Todos os canais para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Se você pode doar selos durante a live, também quero agradecer. Todos os selos que são doados aqui, nós usamos para patrocinar aqui na internet essas coisas, impulsionar e divulgar o Evangelho. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais a todos os irmãos que podem contribuir. E se você também não está participando do nosso grupo no WhatsApp, no Devocional, quero convidar você para participar. No link da bio aqui do meu Instagram, você pode clicar lá e lá tem escrito grupos do Devocional na presença do Pai, grupo do WhatsApp. Você participa lá todos os dias, eu envio mensagens exclusivas para o pessoal que está no grupo. Bom, eu gravo especialmente para vocês que estão lá. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá, não fica de fora não, tá bom? Lembrando que obrigado Ranieri, primeiro selinho doado aí, Deus te abençoe. Se você não tem o livro, obrigado Nath Pontes, você pode adquirir pelo link da bio. Eu recomendo veementemente que você passe a usar esse livro como presente oficial de aniversário. Sabe uma pesquisa que eu achei muito legal, que eu vi outro dia, que a cada, obrigado Eva pelo selo, sobre esse tipo de livro devocional, é que a cada 10 livros, 9 são para presente. Achei legal, porque eu acho que realmente é um presente fantástico, porque é um presente que a pessoa lembra de você o ano todo, e é um presente relevante. Você pode dar uma calça, uma camisa, um perfume, o que você quiser, mas eu acho que você deveria sempre dar um livro como esse, porque vai abençoar a vida das pessoas, amém? Glória a Deus. Muito bem, quero compartilhar algo com você nessa manhã. Eu estava
Ó, quero agradecer aqui o pessoal da H7 Contábil que me mandou essa caneca muito bonita, tá bom? Eles são os meus contadores. Eu não sei se você precisa de um escritório de contabilidade sério e top. Eu realmente recomendo o Giovanni. Giovanni é da H7 Contábil. Você pode entrar depois no Instagram deles aí, H7 Contábil. Pessoal muito competente, que me auxilia muito. Fran, obrigado aí pelos selinhos. Gostaram aqui da minha camiseta hoje? Que eu estou aqui com ela. Ele nos amou primeiro. Faz parte de uma nova coleção do Evangelho da Graça que a gente está preparando para abençoar os irmãos que curtem vestir camisetas com mensagens, né? Cíntia, obrigado aí. Eu estava meditando lá em 2 Reis, no capítulo 6, verso 17. Eu vou sortear uma camiseta dessa depois lá para o grupo do WhatsApp, tá bom? Logo, logo a gente vai divulgar para você. Um grande abraço, minha querida cunhada Vânia Mara. Genor, obrigado. E eu estava meditando aqui no 2 Reis, capítulo 6, verso 17, impressionante como nós vivemos, irmãos, aqui na terra, né, um tempo de tantas lutas, tantas batalhas, assim, todos os dias que a gente está aqui compartilhando, né, o Evangelho com você, é tudo porque tudo diz respeito à nossa estada por aqui, não é verdade? Nossa estada por essa vida que nós passamos aqui, uma vida diária de labutas, de lutas, uma vida diária de situações que a gente precisa de resolver. Obrigado, pastor Rafael, pelo selo também. Obrigado a todos os irmãos que estão cooperando aí. Nós passamos, são os dramas da vida, né? Eu sempre medito assim sobre isso, né? Sobre esses os dramas da nossa vida, nosso casamento, nosso trabalho. São tantas batalhas que sobrevêm sobre a nossa mente, dúvidas que a gente tem, lutas que a gente passa, ataques malignos, problemas às vezes na família, em casa, saúde, muitos problemas de suprimento financeiro. Nós realmente vivemos num lugar na terra que por um lado é um lugar maravilhoso, que Deus criou para nós, a nossa casa terrestre. O jardim eu acho, o jardim do Éden era realmente o lugar perfeito ali que Deus criou para o homem, porque quando você lê em Gênesis a descrição daquele jardim, seja bem-vinda, querida Braga, está nos seguindo aí. Veja, quando eu olho para o jardim, eu vejo o que estava no coração de Deus para nós. O jardim do Éden, que significa jardim das delícias, era um lugar extremamente rico, cheio de vida, cheio de tudo que é precioso, tudo estava pronto, havia uma harmonia, havia uma riqueza impressionante, né? E havia principalmente a presença de Deus. Então era um lugar sem dor, era um lugar sem morte, era um lugar sem enfermidade, era um lugar de abundância, de vida. E a vontade de Deus nunca foi que o homem saísse de lá, mas a vontade de Deus era que o jardim meio como que se movesse pela terra e expandisse e ampliasse, né, à medida que ele fosse, obviamente, empurrando ali a serpente que era Satanás, que tinha caído da terra. Ele já tinha sido lançado para a terra por causa da sua rebelião, mas a vontade de Deus era que o homem dominasse sobre tudo isso. Nós sabemos que o homem caiu e entrou o pecado, e com ele entrou a morte. E então todo esse drama da vida humana é a nossa história agora. Importante que a gente às vezes pare para meditar um pouco sobre isso. Não temos muito tempo às vezes, não é, para meditar no que é a vida aqui.
E entender que então, a partir desse momento, começa um plano de Deus de restaurar, de resgatar o homem, de nos trazer de volta para uma vida que vale a pena de ser vivida. Milhares de anos, ali mesmo no Éden já havia uma profecia em Gênesis 3,15 de que nasceria um filho da Virgem e ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele seria ferido no calcanhar, mas feriria a cabeça da serpente para trazer de volta, para resgatar o homem novamente e colocá-lo na posição de uma vida. E aí milhares de anos se passam até que Jesus vem, ele nasce, morre, ressuscita, pisa na cabeça da serpente, vence o diabo e restabelece a condição do homem naquele momento em que ele brada na cruz, está consumado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque Deus morava lá dentro daquele lugar, mas agora o véu que separava, que é a lei, que é a cobrança, que é um sistema de troca que dependia do braço do homem, que estava debaixo de uma maldição, aquele véu é rasgado. Agora nós podemos encontrar Deus de novo. Não apenas nós podemos entrar, mas mais do que isso, Deus saiu, porque agora Deus mudaria de habitação. Deus viria agora morar dentro de nós, dentro do homem nascido de novo, o homem que crê em Jesus. E isso é simplesmente algo fantástico, incrível. Nós acordamos, mas nos esquecemos. Você tem noção que Deus está aí morando dentro de você pela pessoa do Espírito Santo agora mesmo? Isso é indizível, imensurável, a grandeza do que é ter Deus morando dentro de nós no momento que nós nascemos de novo. Não temos noção do que é isso. Se tivéssemos, não ficaríamos tão apavorados, tão perturbados com coisa alguma, porque agora fazemos parte de um povo que está debaixo de uma aliança e que tem palavras e promessas incríveis, porque a partir de agora, a partir do momento que você está no Senhor, para você, a Bíblia diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, até o mal que te acontece, Deus vai tornar em bem. Deus vai usar para o seu bem. Então nós podemos realmente descansar e entender que nós somos um povo que foi colocado agora numa dimensão nova, uma dimensão espiritual. E aí você tem que entender uma coisa: quando Jesus volta, quando Jesus vem, ele vem e ele declara o motivo pelo qual ele veio. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. Ele expõe o coração de Deus. Escreve para mim, você pode escrever, todo mundo escrevendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa frase de Jesus precisa ser declarada. Escreve aí para mim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Escreve, por favor. É muito importante que a gente se lembre do que Jesus veio tratar, do que Jesus veio fazer. Então, se essa é a vontade de Deus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eu não poderia aceitar menos do que isso. Por que o Senhor fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Porque são dois níveis aqui. Em primeiro lugar, Ele veio para nos trazer vida, porque, obrigado Murilo Cordeiro pelos selos, quero desde já agradecer a todos os irmãos que gentilmente podem doar um selo aqui para essa live. Obrigado mesmo. Todos os selos são usados não para mim mesmo, mas para divulgar o Evangelho. Que o Senhor retribua 100 vezes mais. Se você não me segue, já clica aí no link da bio, passe a me seguir no grupo do WhatsApp e você vai receber mensagens exclusivas diárias para quem está no grupo, tá bom? Clica aí no aviãozinho, marca 50 amigos
receba mensagens diárias lá. Se você não me segue, clica para seguir. Aleluia. Volta para cá. Então veja, Jesus, ele veio para trazer vida. Por quê? Porque o homem sem Deus estava morto e está morto nos seus delitos e pecados. O homem sem Deus está morto. Por isso a primeira coisa que ele vem é trazer vida. Para com Deus o homem está morto. Ele está andando aí na terra como um zumbi perdido, né? Obrigado, Benefrida Frazão, pelo selo. Então veja, mas diante de Deus não há vida sem Ele. A morte, Ele veio para trazer vida. Mas uma vez que essa vida agora está em nós, que nós nascemos de novo, Ele não quer que você simplesmente tenha vida, mas Ele quer que você tenha vida abundante. Vida abundante. Vida que vale a pena de ser vivida. Poder voltar para casa em paz. Poder deitar e dormir em paz. Viver uma vida sem culpa, sem condenação, sem acusação. Gente, prosperidade é muito mais do que dinheiro. É a bênção de Deus. O mundo ganha dinheiro, mas junto com o dinheiro vem a perturbação, a turbulência. Ganha o mundo e perde a alma. Mas a Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Você pode escrever isso para mim? A bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Escreve para mim: a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Isso é a verdade, é a diferença entre o povo de Deus e o mundo. É por isso que a Bíblia fala para você não olhar para o ímpio que prospera no seu caminho. Não olha, porque às vezes você olha ali a casa maravilhosa que ele tem, o carro maravilhoso que ele tem, o dinheiro que ele tem, mas lá dentro da casa dele a mulher está com depressão, o filho querendo se matar, o outro drogado, ele na prostituição. Isso não é bênção. A bênção é você ter a cama e o sono, ter dinheiro para fazer festa e a alegria verdadeira. É você desfrutar do perdão de Deus, da paz que excede o entendimento. Essa é a proposta de Deus. Mas isso tudo que eu estou te falando vem pela fé. Vem pela fé. A fé, ela é o resultado de ouvir o Evangelho, que é o que eu estou fazendo com você aqui diariamente, e ter a revelação, a luz, os olhos abertos, para enxergar aquilo que o Senhor já fez. Você agora é uma pessoa espiritual. Você agora é um ser espiritual. Você agora está numa dimensão espiritual e precisa de viver nessa dimensão. Precisa viver nessa dimensão. Entender que uma vez que você foi levado para a dimensão do Espírito, do reino de Deus, é lá que você precisa viver. Ele é um reino superior. E diante do superior, o reino inferior, que é essa terra, ela não subsiste. As coisas caem diante dele. Se você não entender isso e insistir em ser uma pessoa natural, que isso? É viver como as pessoas sem Deus vivem, numa lógica terrena. E não entendem que há uma lógica espiritual superior a que Deus quer te levar. Você sabe, a Bíblia diz lá, daqui a pouco eu volto aqui em 2 Reis, capítulo 6, guarda aí. Mas lá em Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia dá a descrição da Nova Jerusalém. A Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Ele fala aqui no verso 1, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso diz respeito ao nosso futuro, ao que te espera, que deveria encher o seu coração de esperança. E ele fala, eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, que vai descer do céu, e nós vamos habitar nela. Vai ter um novo céu, vai ter a nova terra, e vai ter a Nova Jerusalém, onde todos nós vamos habitar nela eternamente. E olha a descrição dela, uma coisa maravilhosa. Descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
E ele fala então: eu ouvi grande voz ainda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha o que vai acontecer: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Significa que não vai ter mais dor, né? Não vai ter essa angústia, esse desespero. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, ninguém vai morrer mais. Já não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Uau, que texto, hein? Que texto. Que texto para você meditar de Apocalipse capítulo 21. Agora, preste atenção. Isso é o que vai acontecer. Mas quando você olha 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você vai descobrir, por isso que eu estou te dizendo, presta atenção no meu raciocínio aqui. Quando você olha 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que é um versículo para nós hoje, você vai descobrir que essas verdades de Apocalipse 21, da Nova Jerusalém que virá, ela já é colocada dentro de nós hoje. É uma antecipação. Porque veja, olha alguma, 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Escreve aí para mim. As coisas velhas e antigas já passaram, vírgula, tudo se fez novo. Todo mundo escrevendo aí para mim. As coisas velhas e antigas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Consegue escrever? 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas e antigas já passaram, tudo se fez novo. É uma verdade a seu respeito. Agora veja, quando você olha para cá, a Bíblia fala, em primeiro lugar, que Deus, vamos ver se essas verdades aqui estão em nós. O tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Eu pergunto para você, isso aqui é o que vai acontecer na Nova Jerusalém. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo vai estar com você. Isso aqui já aconteceu? Sim ou não? Deus habita em você hoje? Sim, Ele já habita em você hoje na pessoa do Espírito Santo. Então isso aqui já aconteceu. Olha que eu preciso que você preste atenção na live agora. Eu vou te dar um quadro. Vou te dar um quadro maravilhoso da sua realidade, que eu preciso que Deus abra os seus olhos para você ver. Deus, então, essa primeira versículo aqui, Deus vai morar com eles, Ele já mora comigo hoje. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não, pastor, mas isso aí não aconteceu ainda não. Claro que aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo Consolador, já habita em nós para nos consolar. Então, quando Ele nos consola, Ele não enxuga as nossas lágrimas? Sim, também já aconteceu. Quando o Espírito Santo, eu estou lendo Apocalipse 21 e 2 Coríntios 5,17. O livro que nós estamos compartilhando, alguém está perguntando, é esse aqui, é o Devocional na Presença do Pai. E hoje nós estamos no dia 18 de março, tá legal? Justamente falando sobre isso. Deixa o Espírito Santo te guiar. Se você não tem o livro, você pode adquirir no link da bio aqui do meu Instagram, vai chegar lá na sua casa, tá legal? E eu recomendo que você faça desse livro presente oficial de aniversário.
dê esse livro de presente e abençoe a vida de alguém. Veja, então Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, toda lágrima. E hoje nós já estamos com os olhos enxugados pelo consolo do Espírito Santo. Vamos continuar, descrição de Apocalipse 21, vê se não está lá em 2 Coríntios 5,17. A morte já não existirá. Eita, agora pegou, hein? A morte já não existirá, pastor, mas a gente morre ainda. Será? Lá em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, depois alguém pode colocar aí para mim. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Porque aqui no livro, ó, tem um espaço de anotação. Tá vendo aqui, ó, no cantinho? É pequeno, mas dá para anotar alguma coisa. Eu recomendo que enquanto a gente faz a live, eu falo muitas referências. Vai anotando para depois você meditar. Tá bom? Eu vou falando aqui, é importante. Hebreus 2,14 é um livro maravilhoso, é um texto incrível. Ele prova isso que eu estou dizendo. Lá, a parte, eu não vou ler, não vou falar aqui o versículo inteiro, mas a parte B do versículo, ele diz assim, ó: e Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Verso 15, é 14 e 15, tá bom? 14 e 15. Hebreus 2, 14, parte B e 15. Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás, e livrou a todos que, pelo pavor da morte, medo da morte, estavam escravizados por toda a vida, apavorados, angustiados. Preste atenção. Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Então a morte já não pode mais te matar. Por quê? Porque ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. Eu sei que você vai falar, pastor, mas o diabo não está aniquilado. É verdade, o diabo não está aniquilado. A palavra destruiu não é aniquilar. A palavra destruiu é desempregar. Desempregar. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, desempregou o diabo de matar você, que crê. Por quê? Porque como que o diabo mata? O diabo mata pelo pecado. Quero agradecer a todos os irmãos que estão doando selos. Se você pode doar um selo aqui para essa live, eu quero agradecer, porque a sua doação é importante para mim, que com ela eu posso patrocinar uma mensagem desse nível aqui que a gente está compartilhando, profunda, e pode abençoar muita gente. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Então, olha para cá. Obrigado, Johnny. Olha para cá, preste atenção. Ele desempregou. O diabo mata pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Não é verdade? Então, quando alguém peca, o diabo vem pagar o salário com a morte. Mas agora que quando Jesus morre, ele derrama o seu sangue, não é? Desculpa. Quando ele derrama o seu sangue, ele paga o pecado. Ele paga o pecado. Obrigado aí, sejam bem-vindos as irmãs que estão começando a nos seguir. Se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aí embaixo. Vem andar com a gente, nós temos um grupo de WhatsApp, você clica no Instagram, tem lá grupo de WhatsApp, no link do Instagram. Você pode receber mensagens minhas, exclusivas para o grupo, diariamente. E em breve eu vou sortear uma camisa linda dessa aqui, uma dessas que é da coleção da graça do Evangelho. Camisetas que trazem mensagens. Então vejam, hoje o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você está perdoado. E você está perdoado permanentemente. Jesus não perdoou seus pecados somente do seu passado. Até porque há 2000 anos atrás, quando ele morreu, você nem era nascido. Então todos os pecados que ele perdoou eram futuros, ok? Então não pense que Deus só te perdoou o que você fez para trás. Não, você está perdoado por toda a vida. Aleluia. Você tem coragem de escrever isso para mim? Eu estou perdoado por toda a vida pelo sangue de Jesus. Escreve para mim: eu estou perdoado por toda a vida, vírgula, pelo sangue de Jesus. Eu estou perdoado por toda a minha vida,
vírgula, pelo sangue de Jesus. Então, uma vez que o sangue está sobre você, você está perdoado. E uma vez que então o pecado não está mais sobre a sua vida, ainda que você ainda peca, mas o sangue está sobre você, quando o diabo vem cobrar a conta para te matar, ele não pode mais. Então, eu estou explicando Hebreus 2,14 para você, 14 e 15. Por que o diabo não pode te matar? Porque ele não encontra o pecado mais em você, apesar de você pecar. Porque agora o sangue está sobre você. Isso é uma notícia. Por isso que a Bíblia fala que com essa notícia ele libertou a todos que estavam escravizados. Escravizado pelo quê, Senhor? Pelo pavor, medo de morrer. Medo de morrer. Você não precisa ter medo, o diabo não pode te matar se você crer nessa verdade de Hebreus 2, 14 e 15. Você devia pegar Hebreus 2, 14 e 15 e fazer um quadro. Você lembrar todo dia, escrever lá no espelho do seu banheiro. Sair de casa sem medo de morrer. Você fala, pastor, mas o crente morre. Não, preste atenção. Em nenhum lugar do Novo Testamento, você vai encontrar um texto que relata a morte de um crente, dizendo que ele morreu. Todos eles dizem que o crente dormiu. A palavra morte é usada só para incrédulos, ímpios. Para crente não, é usada a palavra dormir. Obrigado, Carla Brandão, pelo selinho, querida. Obrigado mesmo, de coração. O crente não morre mais, porque a morte é um demônio. A morte é um espírito maligno. Você não encontra ele mais. É o último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia. Mas no nosso caso já foi vencido. Eu vou falar uma coisa com todo amor e carinho. Para você que talvez está aqui me assistindo e que está pensando em se matar. Porque talvez você está tão desesperado, você fez coisas tão horrorosas, ou a sua vida está tão horrível, e você está pensando em se matar, porque você ouve as pessoas falando, a pessoa morreu, descansou. Não caia no engano. Não caia no engano. A morte não é paz. Não tem paz na morte, tem paz em Cristo. Não tem paz na morte, tem paz em Cristo. Você pode escrever isso para mim? A paz não está na morte, vírgula. A paz está em Cristo. Escreve para mim. A paz não está na morte, vírgula. A paz está em Cristo. Porque a morte é um demônio. E o diabo engana a pessoa que está em desespero. A morte engana a pessoa que está em desespero para ela se matar, dizendo que você vai descansar. Quando ela morre, muitas vezes, infelizmente, porque não tinha o Senhor, ela pula no colo de um demônio e piora muitas coisas. Então, eu preciso que você ouça o que eu vou te falar, com todo amor e carinho. Talvez é para uma pessoa que Deus te ama, querido. Deus ama você de uma maneira tão profunda, que deu o seu filho para morrer no seu lugar, para que você tenha vida. Não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Não há pecado sujo demais que Ele não possa lavar. Talvez você está se martirizando porque cometeu um aborto, está tomada de culpa, de condenação, de remorso, porque assassinou o próprio filho. Não sei, é uma coisa horrorosa, cruel, mas há perdão para você. Há perdão para você, acredite em mim. Senhor, é maior, o amor de Deus é maior do que o seu pecado. O amor de Deus é maior do que o seu pecado, é maior do que o seu erro. Não há noite escura que não passe. Não há noite escura que não acabe. Você pode escrever isso para mim? Não há noite escura que não acabe. O sol vai nascer, o dia vai amanhecer. Não há noite escura. Todo mundo escreve para mim: não há noite escura que não acabe. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto que Deus está dando uma palavra de esperança para pessoas aqui.
choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Por mais longa que seja uma noite escura, sempre vai amanhecer, sempre vai amanhecer. Quando você estiver passando noites escuras na sua vida, lembra disso. Deus fez o dia e a noite para te lembrar que toda manhã, Ele fez o dia e a noite por várias razões, mas eu penso que uma delas é para que a cada manhã você se lembre: eu posso começar de novo. Isso se chama novo nascimento. Eu posso começar de novo. Você sabe, uma das coisas que mais me alegrou em escrever esse livro foi o dia que uma irmã me contou que o marido dela, que não é crente, que era muito resistente a Deus, começou a ler. E hoje ele não dorme mais sem ler o livro. Eu não escrevi para ser um livro de evangelismo, porque não é um livro de evangelismo puro, assim, que fala, né, diretamente. Mas ele é um livro de evangelismo poderoso, porque ele fala o evangelho. Se você conhece pessoas que estão aí angustiadas, com depressão, tem uma psicóloga, ela me contou, sabe o que ela fez? Na verdade, contou para minha esposa. Ela está indicando o livro para todos os pacientes com depressão dela. Todos os pacientes dela com depressão, ela está indicando o livro. Porque muitas pessoas estão sendo libertas da depressão. Obrigado, querido Holly, meu sobrinho, pelos selinhos. Se você precisa de um carro para alugar, aluga desse homem aí, Lock Black. Eu alugo o carro lá com ele. Inclusive estou com o carro dele nesse momento. Ela está indicando o livro para todo paciente com depressão. Gente, você pode ajudar pessoas que estão querendo se matar. Isso é poderoso. Eu me alegrei quando eu ouvi essa mensagem. Ele é um livro que evangeliza, porque fala do amor de Deus. Então veja, eu queria que você escrevesse uma frase para mim. Escreva assim para mim, ó: aconteça o que acontecer, corra para Deus, vírgula, não corra de Deus. A Teodora está falando, né? Comprei 2 livros, dei de presente. Depois você me conta o que essas pessoas que receberam te falaram. Escreve para mim: aconteça o que acontecer, não corra de Deus, vírgula, corra para Deus, corra para Deus. Olha aí, a irmã está contando aqui, que lindo isso, né? Ela faz devocional no hospital com os pacientes. Que coisa preciosa, né? Tem muitas. Um dia vamos fazer uma live de testemunhos. Eu acho que vale a pena a gente ouvir testemunhos do que está acontecendo através do devocional. Isso é lindo, não é? Isso é muito precioso. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos como esse. Fiquei tão chocado, a irmã contar que está indicando o livro para os pacientes com depressão. O outro está fazendo aí devocional no hospital. Eu recomendo, faça, use. Uma irmã testemunhou que ela manda essa live aqui todo dia para a família, no grupo da família dela. Pega o link, talvez ela está até me ouvindo, e ela manda o link para a família dela. A família dela não é crente, mas todo dia ela manda. Ninguém nunca falou nada. Ela diz que ela manda e ninguém fala nada. Mas um dia ela esqueceu de mandar. Ela disse que todo mundo reclamou. Cadê o link? Você não mandou hoje? Descobriu que estava todo mundo ouvindo, sendo abençoado. Você sabe, você pode ser um canal de Deus com um link que você pega aqui e envia, né? Pode mudar a vida de muita gente, porque eu estou falando coisas aqui poderosas, como essa de hoje. Então veja, aconteça o que acontecer, não corra de Deus, corra para Deus, porque em Deus há saída. A paz não está na morte, a paz está em Cristo. Olha só, a morte, no seu caso, não existe mais. Então crente não morre, crente apenas volta para casa. Quando um crente morre, ele não morre, porque ele não encontra a morte. Você lembra? Depois você pode ler lá em Atos. A Bíblia fala que Estevão é um homem de Deus. Ele estava sendo apedrejado. Um dia eu pedi para Deus: Senhor, o Senhor pode me mostrar a cena de um crente morrendo? E o Espírito Santo me trouxe o versículo de Atos, quando fala que Estevão morreu, né? Morte de Estevão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para você.
A Bíblia fala que ele vê os céus abertos, lá em Atos capítulo 7, verso 54. Vamos ler, depois eu volto aqui para 21. Atos capítulo 7, verso 54. Olha, diz, verso 5. Mas Estevão, aqui ó, verso 50, ouvindo eles, 54, isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele estava para ser morto, fitou os olhos no céu, e olha o que ele viu. Vê se ele viu a morte. Não, especialmente no verso 55, tá bom? Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, 55, 56, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Uau! Eu penso que é isso que um crente vê. Eu conversei com um irmão que o pai dele morreu no hospital, e o pai dele era crente. E uma coisa interessante, ele me contando que ele ficou lá uns dias nesse hospital, e ele estava conversando com uma enfermeira que era crente, pacientes de câncer, e ela contando que, ele perguntando como é que você prega para eles, e ela diz: prego, mas muitos não aceitam, outros sim. Ela contando de um homem que foi largado lá, um homem multibilionário, muito dinheiro, morreu lá. Ela pregou para ele, mas ele não aceitou, ele xingou ela, ele mesmo na face da morte, não se quebrantou, ele odiava, ele xingava, ele não queria, não quis, não aceitou, teve a oportunidade. Mas ela conta que eu fiquei chocado em ouvir isso. No dia da morte dele, ela disse que ele gritava muito, horrorosamente, dizendo, ele gritava: socorro, eles estão vindo me buscar. Eu acho que era uma cena, eu acho que a morte de uma pessoa que não tem Deus é desesperadora, porque ela vê demônios vindo buscar ela. Mas ele conta que no dia da morte do pai dele, que é crente, naquela noite, uma noite antes, ele estava lá, e ele disse que ele viu, ele estava orando e ele teve uma visão. Era um prédio bem alto, o hospital, e o pai dele estava no 3º andar. Ele viu um anjo muito grande no 10º andar, um anjo enorme, estava lá. E ele conta que depois, naquele dia, ele desceu para, o pai dele morreria no outro dia, ele desceu para orar com o pai dele, no dia da morte, na verdade, antes do pai dele morrer, um pouco antes. Ele disse que ele chegou ali no 3º andar e ele viu o anjo de novo, só que agora o anjo estava no 3º andar. E quando ele foi orar com o pai dele não estava desesperado, o pai dele sorriu. E ele falou: pai, por que você está sorrindo? Ele falou: porque eu estou vendo um anjo de Deus. Estou vendo um anjo de Deus. Ele é muito bonito, meu filho, e ele está sorrindo para mim. Ele veio me buscar. Chegou a hora de eu ir para casa. E ele morreu. Meu Deus do céu. Eu posso dizer isso pelo que eu estou lendo na Bíblia. Não é porque eu acredito que a gente deve viver com experiência ou visões de alguém. Não acho. Eu acho que nós devemos pautar nossa vida pela palavra de Deus. Mas uma visão que bate com a Bíblia faz sentido. Olha, querido, a morte já não existirá. Volta lá para Apocalipse 21. Lá em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que a morte já não mais existirá. Lá na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que essa questão já aconteceu na nossa vida, porque os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Você pode escrever esse versículo para mim? Os que estão em Cristo passaram da morte para a vida. Passaram da morte para a vida. Porque Deus está falando conosco sobre isso hoje, não é?
uma coisa, João capítulo 5, aleluia, verso 24, se você quer ler isso aí, antes de voltar para Apocalipse, João capítulo 5, verso 24, olha o que a Bíblia diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, não vai comparecer diante do trono para ser condenado à morte e ao inferno, mas passou da morte para a vida. Escreve aí para mim: eu creio em Cristo, eu passei da morte para a vida. Você pode escrever, essa frase é forte. Todas essas frases que eu estou te falando, você deveria, junto com os versículos, escrever aqui no comentário do seu livro. Eu vou fazer depois um bloquinho de nota especial, porque não cabe nada, né? Todas as pessoas estão me cobrando isso. Escreve aí para mim: eu creio em Cristo, eu passei da morte para a vida. Meu Deus do céu, você não vai encontrar morte. Se você e eu não estivermos vivos até o arrebatamento, se o arrebatamento for acontecer depois, não fique mais com medo da morte. Esse demônio nunca mais vai te encontrar. Ele foi desempregado pela morte de Jesus por causa do sangue. Minha querida irmã Mila Jaber, te amo. Saudade de você. Vem embora para Goiânia, morar comigo aqui. Olha, você não tem que ter medo mais. Sua casa é o céu. Os anjos de Deus estão te cercando. Você nunca vai encontrar demônio. Você já passou da morte para a vida. Você não vai passar pelo juízo. Você não precisa ficar com medo. Sua vida está na mão de Deus. E por pior que ela esteja, corra para Deus. Não corra de Deus. Não procure se matar. Veja então que Apocalipse 21 nos revela que a Nova Jerusalém já está acontecendo agora. Vamos só terminar. Volta lá para Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pastor, o que são as primeiras coisas? As primeiras coisas de Apocalipse são as coisas antigas de 2 Coríntios 5,17. Marca esse versículo em paralelo. Escreve aí para mim, escreve aí para mim. Apocalipse 21, ok? Apocalipse 21, nós estamos lendo aqui do 1 até o 7. Apocalipse 21, 1 ao 7, barra 2 Coríntios 5,17. Apocalipse 21, do 1 ao 7, barra 2 Coríntios 5,17, ok? 5,17. Eu estou fazendo uma comparação aqui. Eu estou te mostrando que o que Deus tem para você no futuro, na eternidade, você já está vivendo hoje pela fé. Ok? Por quê? Porque 2 Coríntios 17 fala que os que estão em Cristo é nova criatura, as coisas velhas e antigas já passaram. E Apocalipse 21 diz que as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são as antigas. Ok? Pastor, o que são as coisas antigas que já passaram lá em Apocalipse e já passaram na minha vida? É a lei. A lei, a maldição da lei são as coisas antigas. Quero agradecer a todos os irmãos aí que estão doando selos. Esse selinho me ajuda muito, porque com ele eu posso divulgar uma pregação como essa do Evangelho e salvar pessoas da morte. Se você pode doar um selo, quero te agradecer. Deus te abençoe 100 vezes mais. Olha só, veja, o Senhor está te mostrando que as coisas velhas e antigas já passaram. As coisas velhas e antigas são a lei, com toda a sua maldição. Então, quando Jesus cumpriu a lei, a maldição da lei foi cumprida. Não existe mais maldição para você. Quais são as maldições da lei, pastor? Elas se resumem basicamente em 3 coisas. Se você quiser, escreve para mim aí: a maldição da lei passou.
vírgula, miséria, enfermidade e morte. Você pode escrever? A maldição da lei passou, vírgula, ou 2 pontos, pode ser 2 pontos. A maldição da lei passou, 2 pontos. Miséria, enfermidade e morte. A maldição da lei já passou, 2 pontos. Enfermidade, miséria e morte. Essa trinca maligna acabou, porque ela era a maldição da lei. Deus não tem mais doença para você, você não tem que aceitar a doença. Não aceite doença, nem física, nem emocional. Não aceite miséria na sua vida. Deus tem provisão financeira poderosa para você. Você é abençoado. Tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Porque a bondade e a misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida. Meu filho, eis que te digo, eis que o que você propor no seu coração, eu vou te abençoar. Eu vou assinar embaixo. Não tenha medo. Eu abri portas para você. Entre por elas com ousadia. Alegre o seu coração, porque dias novos de suprimento e prosperidade estão diante de você. Os dias do aperto passaram. Você vai desfrutar de abundância. Você vai desfrutar de grande prosperidade. Você vai realizar todos os desejos do seu coração. Você vai abençoar a sua família, os seus filhos e os seus netos. Você vai abençoar a igreja e será transbordante, vai sobejar, porque o meu braço se estendeu para te abençoar. E eu me alegro, eu mesmo faço isso. Eu já enviei o meu anjo. A porta está aberta. Eis que é chegado dias de abundância, dias de prosperidade. Não tenha medo. Eu coloquei pessoas no seu caminho. Portas de prosperidade. Ô irmão, isso foi uma profecia. Eu não avisei, porque acontece isso comigo. Eu tenho um dom profético no meu ministério que Deus me deu, e às vezes ele se manifesta de repente. Talvez você já percebeu aqui na live que às vezes eu estou pregando e eu começo a profetizar. Se você testificou no seu espírito, receba. Eu sinto que Deus está profetizando, está falando. E eu me emociono quando eu sinto a unção fluindo. As coisas velhas passaram. Tudo é novo. A maldição passou para você. Você não está mais debaixo de maldição. Alegre o seu coração. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Vamos terminar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Verso 5 de Apocalipse 21. Eis que faço nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Os que estão em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Olha aqui, eu estou te mostrando o quanto a sua vida hoje já é uma antecipação da nova Jerusalém. E olha o verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está. Quem falou isso? Lá em outro lugar. Jesus. Está consumado. Obrigado, Simão, pelo selinho. Ainda dá tempo aí, estou terminando a live, mas se você quiser, você ainda pode doar um selo. Seus selos são importantes para mim. Quero agradecer
a todos os irmãos que doaram aqui. Nós divulgamos a live com esse selo. Se você não me segue, aproveita para seguir, clica aí embaixo, aí no rodapé, já passa a seguir a gente, vem andar com a gente. Quero dizer para vocês que nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo lá, eu mando diariamente vídeos e mensagens exclusivas que eu não falo aqui. Eu mando para você lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, a gente está preparando uma série de camisetas como essa aqui, que traz a mensagem da graça. Camisetas com propósito, que carregam uma mensagem. Vou sortear lá depois para vocês também, tá bom? Se você quer participar, obrigado por irmãos que estão doando aí. Se você quer participar comigo, entra no link da bio e clica lá no grupo de WhatsApp do Devocional. Obrigado, Rosânia. Grupo do Devocional, da presença do Pai, e você vai receber diariamente mensagens exclusivas minhas para você, tá legal? Se você quer adquirir o livro para dar de presente ou para você, clica no link da bio. Até vou dar uma dica, talvez você tenha, você fala, eu quero usar o livro para dar de presente, pastor, o ano todo, né? Todos nós aqui devemos ter pelo menos 10 aniversários para ir. Lá no link da bio tem uma opção atacado, você pode comprar o livro mais barato pelo atacado. No atacado custa apenas R$75 e pode parcelar. Então às vezes você já compra 10 livros, guarda, e eu tenho isso na minha casa. E cada aniversário que você vai, faz uma dedicatória linda, dá de presente, uma pessoa, seja ela crente ou não, você vai levar o evangelho de uma maneira bonita, poderosa, e vai abençoar a vida das pessoas, tá bom? Muito bem, olha, Jesus falou, está feito, está consumado. Então veja, obrigado Elaine, mais uma vez o evangelho é hoje, está vivendo. E eu quero encerrar então, vou só tocar no assunto, talvez amanhã eu volto, porque eu comecei com ele e não li ele. Tudo que eu falei para você aqui hoje então, não sei se você percebeu, que tudo já está feito na sua vida. Tudo já está feito na sua vida. Deus já te antecipou a Nova Jerusalém. Obrigado, querida Ju Bortoli. Manda um abraço para o Rafa, para sua família. Amo vocês. Quem sabe a gente vai tirar férias em julho junto de novo. Pedido em público. Olha, tudo já está feito. É importante você entender e crer que a sua vida é uma vida de fé. É uma vida de revelação. Na nossa vida, se tudo está feito, por que eu ainda estou sofrendo necessidades? Preste atenção. Tudo agora é uma questão de olhos abertos. Olhos abertos. Escreve aí para mim. Na vida da fé, tudo é uma questão de revelação. Na vida da fé, tudo é uma questão de... Vamos escrever melhor assim, Na vida da fé, vírgula, tudo é uma questão de olhos abertos. Pode escrever isso para mim? Na vida da fé, tudo é uma questão de olhos abertos. Na vida da fé, tudo é uma questão de olhos abertos. É uma questão de revelação. No momento que os seus olhos se abrem, você tem revelação. E aí você apropria do que é seu. Aqui, eu vou só citar o texto, amanhã eu compartilho ele. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. O que está escrito? Eu vou citar aqui, amanhã eu compartilho. Depois você pode ler. A partir do verso 17, ou para trás, na verdade, a partir do 15 ali, Eliseu é o profeta. E ele tem um discípulo que é o seu moço. O rei da Síria se levantou para atacar Israel. Só que tudo que ele planejava, Deus contava para o profeta. E aí o profeta contava para o exército de Israel e o plano do rei da Síria caía por terra. Ele armava outra situação, Deus revelava para o profeta contava, o plano era frustrado. E o rei da Síria ficou muito furioso. E ele falou, quem está contando para eles? E alguém falou, não, é porque lá tem um profeta. E Deus conta para ele. E aí ele frustra os planos do rei. O rei ficou furioso da Síria e falou, não, então nós vamos matar ele. Vamos matar ele. E a Bíblia diz, no verso 15,
Ele diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? É como se você amanhecesse e a polícia mais temida da sua cidade todinha estivesse cercando a sua casa para te matar. Essa é a cena. O moço falou: nós estamos desesperados, nós vamos morrer, só temos nós dois aqui, o exército todinho da Síria veio te matar e a mim. Agora olha o que ele fala. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uau, vale a pena você escrever esse texto aí. Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Você pode escrever? Mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Estou passando a aula um pouquinho aqui hoje, hein, irmãos, mas já vou encerrar. Agora olha o que ele diz, verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Aleluia, abra os olhos. Abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uau! Primeiro, o moço natural viu o inimigo, o problema, cercando a montanha. Mas agora, quando Eliseu abriu os olhos, quando ele olhou e Deus abriu os olhos espirituais, ele viu os carros de fogo cercando Eliseu e a ele. E ele viu que agora mais numerosos e poderosos eram aqueles que estavam com eles do que aqueles que eram contra eles. Até aqui, você vê olhos abertos. Quando o moço vê, os olhos espirituais se abrem, ele entende porque que Eliseu não estava com medo. Quando os seus olhos estão abertos e o inimigo te ataca, você não tem medo, porque por mais que ele está te atacando, você está vendo o exército de Deus a seu favor. Isso é poderoso. Agora, só para encerrar, e como desceram contra ele, ele fez outra oração. O exército veio atacar. Ele orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E a Bíblia fala que o exército ficou cego. Uau, Eliseu orou e Deus abriu os olhos para o seu discípulo ver os anjos. Eliseu orou e Deus cegou o exército do inimigo. E a Bíblia fala que então ele guia o exército. Ele falou: não é aqui, vocês estão cegos, vocês não estão vendo. Levou ele para outro lugar e livrou a eles. Olha só, então, o que está acontecendo aqui nessa guerra? Um viu e o outro ficou cego. Tudo uma questão de visão. Na guerra, a vitória é de quem vê. Você pode escrever isso para mim? Na verdadeira guerra, a vitória é de quem vê. Um viu e o outro ficou cego. A vitória foi de quem viu. Escreve aí para mim. Na guerra espiritual, a vitória é de quem vê. Consegue escrever essa última frase? Na guerra espiritual, a vitória é de quem vê, de quem tem revelação. Amanhã eu compartilho mais sobre isso. Quero agora orar com você. Nem deu tempo de eu falar o versículo aqui do dia, do dia 18. Atos capítulo 16, era o versículo do dia hoje, verso 6. Depois você pode ler, medita aí no dia 18, tá bom? Só quero confessar a palavra de Deus com você. E assim que eu terminar, eu vou salvar essa live. Pega o link, manda para todos os grupos de WhatsApp que você puder. Abençoa pessoas. Entra no grupo do Instagram, do devocional do WhatsApp, clica no link da Bíblia, clica lá e entra no grupo do WhatsApp para você receber mensagens exclusivas, tá bom? E deixa um comentário assim que eu salvar. Se você pode, confessa comigo, diga: o meu coração planeja, mas os meus caminhos são dirigidos pelo Senhor. Diga: eu decido não confiar na minha própria sabedoria, mas eu decido considerar o Senhor em todas as minhas decisões e em todos os meus caminhos. E por isso eu sei que estou seguro, porque Ele é bom
Por isso, eu dependo dele em todas as minhas escolhas e decisões, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, Deus te abençoe, fica na paz, fica com os olhos abertos, seja guiado pelo Espírito. Tenha uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso, e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fica na paz.